Capítulo 2. O Médio Oriente. O Reino Hitita. Formação e ascensão do Reino Hitita. O Reino Hitita surgiu pouco depois de 2000 a.C. nas margens do rio Kizil-Irmak, o clássico Alis, na Ásia Menor. A população autóctone ou nativa da área, vulgarmente conhecida pelo nome de Proto-Hititas, foi invadida no início do segundo milênio antes de Cristo por tribos nesitas. A nação hitita resultou da fusão destes povos. Afirma-se tradicionalmente que o reino hitita foi fundado pelo semilendário rei Labarnache, século 17 a.C., cujo nome foi mais tarde usado como título real. Outro dirigente famoso foi o rei Murshilish I, século 16 a.C., que capturou e saqueou a Babilônia, levando consigo grande número de prisioneiros. O Império Hitita atingiu o seu apogeu no século 15 a.C. durante o reinado do rei Shupilulumash. Sob a sua chefia, os hititas conquistaram todo o território da Ásia Menor entre o seu reino e a Síria e subjugaram o reino de Mitanni, situado em terras acima do Tigre e do Eufrates. Os sucessores de Shupilulumash I aproveitaram-se dos reveses temporários do Egito para penetrarem na Síria e mesmo na Palestina. No final do século XIV e no início do século XIII a.C., houve confrontações em larga escala entre os hititas e os egípcios, que acabaram num tratado com Ramsés II, pelo qual todo o norte da Síria ficaria nas mãos dos hititas. Foi este um período de notáveis feitos militares, mas pouco depois o poder hitita começou a declinar. Por volta de 1200 a.C., a Ásia Menor, a Síria e a Palestina foram invadidas pelos povos do mar, das ilhas do Mar Egeu, que mais tarde devastariam o reino hitita. Foi dividido numa série de pequenos principados, e acabou por se tornar numa província síria. A estrutura social e a cultura do reino hitita. A sociedade hitita durante o reinado de Shupilulumash era um exemplo típico de uma sociedade onde se praticava a escravatura. No Código de Leis Hitita, séculos 15 e 13 a.C., mais de 20 artigos diziam respeito aos escravos, e o número de escravos trazidos para o país como prisioneiros de guerra era muito grande. O trabalho escravo foi também considerado como forma de pagamento de dívidas. A principal atividade dos habitantes do reino hitita era a criação de gado, a agricultura, o cultivo de árvores de fruto e de vinha. O reino era governado por um rei que era considerado como uma divindade com posição equivalente à do deus do sol. Os oficiais da corte, os sacerdotes, os guerreiros, os agiotas e os comerciantes também desempenhavam funções importantes nos negócios do Estado. Os hititas mantinham comércio ativo com o Egito e vários outros países. Escavações feitas em Bogaskei, a 230 quilômetros de Ankara, no local onde estava situada a antiga capital hitita, forneceram-nos dados importantes sobre a cultura hitita. Apareceu à luz do dia um grande arquivo dos reis hititas. Primitivamente os hititas escreviam em hieróglifos, que foram depois substituídos, sob a influência da Assíria, pela escrita cuneiforme. As inscrições hititas foram decifradas pela primeira vez pelo estudioso Tcheco Rosny. Monumentos da arte hitita que sobreviveram foram encontrados sob a forma de esculturas monumentais e baixos relevos, que por sua vez também revelaram forte influência assíria.